o podcast do Sind Receita, uma realização da Diretoria Executiva Nacional por meio da Diretoria de Comunicação do Sindicato. Eu sou Victoria Almeida, jornalista do Sind Receita aqui em Brasília, e na edição contamos com os trabalhos de Gildélia Santos, nossa designer, também na equipe de comunicação aqui na capital. Hoje nós vamos continuar a nossa conversa sobre a FUNPRESP. E para isso, a gente conta aqui com a presença do diretor Marcelo Arruda, diretor de Assuntos Previdenciários do Sind Receita, e Cristiano Reckert, que é diretor-presidente da FUNPRESP do Poder Executivo. Cristiano também é servidor público da carreira de especialista em políticas públicas e gestão governamental e foi aprovado em primeiro lugar no concurso de 2005. Ele possui doutorado em Engenharia de Produção pela Escola Politécnica da USP e atualmente é diretor-presidente da FUNPRESP do Poder Executivo. Sejam muito bem-vindos à nossa conversa, à continuação desse bloco, sobre a questão da FUNPRESP. E vamos começar tratando de um assunto muito importante que todo mundo se interessa, que é a questão da rentabilidade. Qual é a rentabilidade que a FUNPRESP ela busca? A FUNPRESP tem um compromisso com o participante de entregar uma rentabilidade de inflação medida pelo IPCA mais 4% ao ano, no mínimo isso. Esse ano a gente está superando largamente essa meta, mas como um investidor de longo prazo, a gente gosta sempre de olhar o histórico de longo prazo da FUNPRESP. Então, se a gente pega desde que a FUNPRESP foi criada em fevereiro de 2013 até agora, agosto de 2023, nós temos 10 anos e meio aproximadamente, eu vou dar aqui alguns números. Nesse período, a Bolsa Brasileira, o Ibovespa, rendeu cerca de 110%. O dólar 140%, o CDI 150%. A nossa meta IPCA mais 4 é 175% nesse período. E a FUNPRESP rendeu 185%. Ou seja, estamos superando a nossa meta e estamos superando os principais referenciais do mercado. Mas esse 185% é só considerando o quanto que cada real rendeu. Mas se a gente lembra que para cada real que a pessoa coloca, a União coloca mais um, na verdade, essa rentabilidade acumulada é de 740%. Isso mostra como que é praticamente impossível qualquer pessoa investindo sozinha superar o efeito da contrapartida da União a longo prazo. Acho muito importante essa consideração que o Cristiano fez, porque é muito importante isso. O participante normal, que é aquele que fez a migração e aderiu, ou aquele que ingressou no serviço público e já aderiu ao FUNPRESP, ele sempre vai ter essa coparticipação do empregador, que no caso é o governo, que vai pagar o equivalente ao valor da contribuição que ele fizer, desde que limitado a 8,5% do salário. Cristiano, eu queria que você falasse para a gente também que volume de recursos que nós estamos falando hoje que a FUNPRESP administra. Hoje são 8 bilhões, Marcelo, o que nos torna o 25º maior fundo de pensão do Brasil, de 278 que existem, mas galgando posições rapidamente. Lembrando que há 4 meses atrás nós chegamos a 7 bilhões, em apenas 4 meses já superamos 8 bilhões. A gente tem um ingresso líquido aí mensal de cerca de 130 milhões de novos recursos para aplicar, além do rendimento daquele recurso que já está aplicado. Muito bom. Certo. A questão de investimentos da FUNPRESP, como é que isso funciona? Nós somos bem conservadores, a gente mira o longo prazo. Então, desses 8 bilhões nossos hoje, cerca de 82% estão em títulos públicos e a maioria títulos públicos atrelados à inflação e papéis de longo prazo. Então, só nesse último 1 ano e meio, nós compramos cerca de 1,4 bilhão em NTN-B, que é o título do Tesouro atrelado à inflação, e a taxa média que a gente comprou é de IPCA mais 6%. Para papéis que vão vencer, em sua maioria, em 2045, 2050, até 2060, que é o horizonte onde a maioria dos nossos participantes vai aposentar. Então, como nós não temos problema de liquidez, na verdade a gente está contratando hoje um papel com uma rentabilidade que a gente, segurando ele até o vencimento, daqui a 3, 4 décadas, ele vai garantir rentabilidades bem superiores ao nosso índice de referência, como tem sido até aqui. E com segurança também nesse investimento que o servidor está fazendo, não é feito investimento em uma área de risco, nem nada disso, tudo dentro de uma estrutura mais segura de investimento que a FUNPRESP executa. Exatamente, apenas 18% do nosso portfólio a gente coloca em ativos de maior risco, aí
diversificado, a gente tem bolsa no Brasil, bolsa lá fora, temos crédito privado, temos títulos do Tesouro Americano, temos ouro, vamos entrar agora, a partir de setembro, em fundos imobiliários, mas é importante lembrar também, Vitória, que nós temos perfis de investimento. Então, o próprio participante escolhe se ele quer um perfil que corre mais risco e, portanto, vai ter mais exposição à bolsa, exterior, ou perfis de menor risco, que aí chega a ser até no perfil mais conservador, 100% renda fixa. Certo. E o acompanhamento desses investimentos, como que funciona? É feito com consultores também da FUNPRESP, que prestam essas informações para a pessoa que é participante, né, que já aderiu, que já está participando? Como é que ela obtém as informações sobre o andamento, né, desses investimentos? Está tudo disponível no nosso site, lá o participante consegue ver cada papel, cada fundo, cada ativo que a gente tem, quanto que está rendendo, e nós lançamos recentemente um produto muito bacana que é o Radar de Investimentos. Esse é um relatório mensal, bastante aprofundado para quem conhece mercado financeiro, em que eles traz gráficos, números, comparações aí com o mercado, para que o participante tenha total transparência e informação sobre onde o seu recurso está investido e quanto que ele está rendendo. Legal. E além dessa questão também, uma outra questão que parece muito atrativa na FUNPRESP é a questão do consignado, né? Com taxas muito mais atrativas do que é praticado atualmente no mercado. Você pode contar para a gente mais detalhes sobre isso? Sim, nós somos uma instituição sem fins lucrativos. Então, nós oferecemos um consignado que é um produto ganha-ganha. Ganha o participante porque é a menor taxa do mercado. Para você ter uma ideia, a nossa taxa média hoje é 1,19% ao mês. E todo esse dinheiro volta para a própria rentabilidade do fundo. Então, o participante vai estar pagando juros para ele mesmo, além de estar pagando um juros muito menor do que ele pagaria aí no mercado. Isso é muito positivo, porque isso é um tema de que as pessoas têm muito interesse mesmo, né? Não, com certeza. E além do que, eu falo que a questão de economia em relação a um empréstimo, que a gente sabe que a realidade de muitas famílias hoje precisar recorrer a um empréstimo, então ter uma realidade dessa, onde ela pode ter um consignado com uma taxa menor, realmente garante uma certa estabilidade para a família, né? E possibilita, além disso, estar construindo o futuro dessa família vinculado, né, à participação no FUNPRESP. Certo. E falando em futuro, como é que funciona a questão do PAR, que seria a parcela adicional de risco? Como é essa parcela adicional de risco? Ela não é necessariamente um seguro de vida, né? O que caracteriza o PAR e quais são os benefícios dele? Ela é uma proteção adicional para os riscos de invalidez e morte. Então, tanto o participante ativo normal, que já tem uma proteção nativa do FCBR, quanto o ativo alternativo, eles podem voluntariamente contratar a PAR. Então, além daquilo que ele contribui todo mês para a formação da sua reserva, ele vai pagar por uma cobertura adicional, ou só de morte, ou só de invalidez, ou as duas. E essa cobertura também tem preços extremamente competitivos, a gente chega a cobrar 1/3, às vezes até 1/4 do que as seguradoras cobram aí no mercado, e ainda com a vantagem que o que ele paga para a PAR é dedutível do imposto de renda, porque ele entra no contra-cheque como uma contribuição para um fundo de previdência e, portanto, não incide ali o imposto de renda sobre essa parcela destinada à contratação da PAR. Eu queria fazer uma consideração nesse aspecto, pessoal, que depois da reforma previdenciária, né, a partir já de 2015, das últimas reformas, a de 2019 mais ainda, essa diretoria executiva nacional e essa diretoria de assuntos previdenciários tem procurado também oferecer, disponibilizar a possibilidade dos nossos filiados fazerem seguros de vida para garantir o futuro e a estabilidade, a segurança financeira da sua família no caso de morte do servidor, tá? E esse par que a FUNPRESP oferece, realmente, assim, não há comparativo em termos de preço com quaisquer seguradoras do mercado, além dessa questão que é um aspecto muito importante de se considerar, que é a dedução do valor do imposto de renda. Então, eventualmente, você consegue fazer a contratação de uma policy, né, de uma cobertura muito maior do que você faria no mercado privado, né? Então eu acho importante destacar, tanto para aqueles que aderirem ao FUNPRESP, pensar na PAR como uma forma de se garantir realmente,
quanto aqueles que não migrarem, não aderirem, que continuarem na modalidade de aposentadoria pelo antigo regime, que pensem sempre na questão de garantir a segurança da sua família no futuro através de uma modalidade de seguro que permita que, com os cortes sobre a pensão, sobre os casos de aposentadoria por invalidez, que o servidor tenha condições de continuar sustentando sua família com dignidade e com segurança. Certo, isso é muito importante. Agora, eu queria voltar para a questão da aposentadoria dentro da FUNPRESP, né? Se o servidor ele vier a falecer antes da aposentadoria, o que acontece com a reserva que ele tem dentro da FUNPRESP? Se ele tiver pensionista elegível, esse pensionista vai receber pensão enquanto for elegível a isso. Se ele não tiver, todo o dinheiro que o participante acumulou, inclusive com o que a União colocou e os rendimentos, vai para o seu inventário e será pago na forma de herança para os seus herdeiros legais. Certo. Cristiano, você pode me esclarecer uma dúvida? Eventualmente, o servidor se aposentou e depois de 3 anos ele veio a falecer. Então, nessa situação, a pensão que vai ficar para a família, ela tem algum corte ou ela é paga conforme ela vinha sendo paga para o servidor aposentado? A pensão ela é calculada em cima de 70% do salário de participação. Então, o salário de participação é aquela referência a diferença entre o salário dele da ativa e o teto do INSS, né? Sobre essa diferença, 70% disso é o que ele vai receber, os herdeiros, os dependentes, no caso, né? Os pensionistas vão receber de pensão por morte. Tá, e cessando a condição de ter um pensionista, então aquele capital acumulado vai entrar no inventário da família como patrimônio a ser dividido entre os demais herdeiros. Exatamente. Uma outra dúvida que eu queria que você me esclarecesse, por favor. E se o filiado, antes dele completar o período aquisitivo, que lhe daria direito à aposentadoria, se ele decidir resgatar o capital acumulado dele na FUNPRESP, como fica? Bom, tem duas situações, né? Todo o dinheiro que o participante coloca na FUNPRESP, ele vai para uma conta individual que contém 2 subcontas, Marcelo. Tem uma subconta que é aquele recurso para o qual você recebe a contrapartida da União, que se chama RAP. E tem uma segunda subconta onde entra os aportes facultativos que você faz, onde entra o cashback, portabilidades que eventualmente você traga de outros fundos, tudo isso vai para essa segunda subconta e o dinheiro dessa subconta você consegue acessar mesmo antes de se aposentar. Não é resgate, é o que o nosso regulamento do plano chama do benefício previdenciário temporário. Então você pode solicitar esse benefício em parcela única ou em até 60 parcelas mensais, enquanto ainda estiver na ativa e usar esse dinheiro para alguma necessidade ou projeto específico. Ok, mas se eu me aposentar hoje e chegar e falar, FUNPRESP, eu não quero receber isso em forma de benefício vitalício, eu posso resgatar o meu capital acumulado? Então, no dia que você se aposenta, aí você tem que tomar a seguinte decisão. Todo o dinheiro que está na sua conta, somando as 2 subcontas que eu falei, ele a princípio vai ser convertido num benefício mensal aí para você. Mas você pode resgatar até 100% daquela parte que foi você que colocou e deixar como um benefício mensal o dinheiro que foi a União que colocou ali para você. Tá? Então, até uma fração de 0 a 100% do que você mesmo investiu, você pode resgatar e receber já de cara spot na aposentadoria. Lembrando, claro, que vai incidir o imposto de renda. Sim. E aí depende de quanto tempo você tem, se está na tabela progressiva ou regressiva. Ainda nessa situação, só para a gente deixar bem gravado, essa parte que eu não posso resgatar e que vai virar benefício, se o servidor vier a falecer, vai gerar benefício para os seus pensionistas, ou não tendo pensionistas, virá patrimônio para ser inventariado. Exatamente. O dinheiro é do servidor e só ele ou a família dele, em algum momento, vai usufruir desse recurso. Ok. Na possibilidade, só também acrescentando, né, e também para tentar esclarecer uma dúvida que me surgiu, na possibilidade de resgate de capital ainda,
ela vale para os participantes tanto o ativo normal quanto o ativo alternativo, que o senhor havia mencionado anteriormente, porque eu me lembro que a contrapartida ela é para os dois casos? Não, Ou a contrapartida é só para o ativo normal. Para o ativo normal. Isso. Então, nesse caso, que o diretor Marcelo citou aqui para a gente e que o senhor respondeu, que ela poderia acessar de volta, né, o capital que ela investiu e a parte da União ela não teria, isso aí, então... Isso. O ativo alternativo só tem essa parte. Só tem essa parte mesmo. Isso. E o outro, como ele já não tem antes, ele teria só a parte dele mesmo de volta. Se ele fizer o resgate, se ele fizer o resgate antes do benefício. Só a parcela dele de volta. No momento da aposentadoria, né? Eu vou aproveitar, não sei se eu estou me antecipando aqui, mas eu acho que era interessante a gente explicar para os colegas também a possibilidade de aportes extras na FUNPRESP como forma de investimento, porque às vezes, puxa vida, por que eu vou investir no Banco Itaú se eu tenho uma rentabilidade legal aqui na FUNPRESP, sinto seguro aqui e posso formar um capital maior para me garantir? Exatamente. Além daqueles até 8,5%, como você bem colocou, né, Marcelo, que cada real que você coloca, a União coloca mais um para quem é ativo normal, mais 12% da sua renda bruta anual você pode colocar na FUNPRESP como aporte facultativo, que a gente chama, e ter a dedução do imposto de renda. Isso também faz uma diferença enorme. Isso pode ser feito mensalmente, ao longo do ano, direto no contra-cheque, ou você pode fazer um aporte individual no final do ano. Eu particularmente faço isso. Todo ano, quando chega ali em dezembro, faço a conta do meu salário bruto anual, faço um aporte de 12% desse valor e aí já em abril do ano seguinte, quando eu vou fazer minha declaração do imposto de renda, 27,5% desse valor volta na forma de restituição. Então, quer dizer, é um ganho duplo, né, Cristiano? Porque você tem a isenção do imposto de renda e você ainda tem uma rentabilidade que, como você demonstrou aqui, tem sido acima da rentabilidade média de mercado, sem expor demais a riscos de investimentos que eventualmente podem trazer mais retorno, mas trazem maior risco também. Exatamente. E lembrando que a gente não cobra taxa de administração. Então, se você puser um dinheiro desse num PGBL aí no banco, você vai pagar no mínimo 1,5%, às vezes até 2% de taxa de administração. Todo ano, né? Que vai incidindo ali sobre o seu estoque de recursos. Então, isso a longo prazo faz uma diferença muito grande na rentabilidade também. Então, pessoal, a gente queria chamar a atenção para esse aspecto. E a nossa função aqui, enquanto diretor, enquanto DEM fazer, é chamar a atenção para que todos os colegas reflitam a respeito dessas informações que estão sendo disponibilizadas aqui e procurem buscar informações ainda mais detalhadas, o que não é possível a gente fazer num podcast ou numa live. Tá? Mas essas informações vocês podem acessar solicitando a consultoria de um consultor da FUNPRESP. Exatamente, era até isso que eu ia te perguntar, senhor Cristiano. Como que as pessoas conseguem, né, encontrar todas essas informações importantes que a gente conversou aqui e como que ela pode obter esse atendimento, que é um atendimento individualizado, né, de um consultor da FUNPRESP? Como que ela pode pegar essas informações e obter o atendimento que ela deseja? Tanto uma pessoa que já participa, quanto uma pessoa que tem o interesse, está pensando em aderir. Todas essas regras que a gente está colocando aqui, né, Marcelo, elas estão no nosso estatuto, no nosso regimento interno e no regulamento dos nossos planos de benefício. Então, tudo isso está disponível no site da FUNPRESP, além dos relatórios mensais que a gente coloca sobre os investimentos, todas as atas de diretoria, de conselho, enfim, tudo que a pessoa quiser saber sobre a FUNPRESP está lá no nosso site, para que ela consulte, baixe, leia individualmente a qualquer tempo. Gerou dúvida? Quer ter um atendimento personalizado? No próprio site da FUNPRESP tem lá os nossos assessores, inclusive classificados por unidade da federação. Então você entra lá na sua unidade, você vai ter lá a fotinho, o nome e o WhatsApp do assessor, você pode mandar uma mensagem para ele, agendar um horário, ele faz um atendimento presencial ou virtual, como a pessoa quiser. Eu quero deixar, inclusive, registrado para os colegas aqui, que eu acessei através do site da FUNPRESP, acessei um assessor, conversei com ele e através disso também que nós acessamos essa conversa aqui que está sendo realizada hoje com o Cristiano, que é o diretor-presidente da FUNPRESP. Então, se utilizem desse instrumento, dessa consultoria individualizada, troquem opinião, não confiem no que o seu colega falou ou que você ouviu. Busque as informações por você mesmo
para a tomada de decisão consciente. E é isso, com essa fala e com esse chamado, esse convite, né, aos colegas a buscarem cada vez mais informação sobre esse tema e pensarem realmente na possibilidade de fazerem sua adesão ao FUNPRESP, dado tantas vantagens, né, que a Fundação traz aos servidores públicos federais, que a gente encerra o nosso podcast do Sind Receita, essa edição de hoje. Agradecemos enormemente a participação do nosso convidado, Cristiano Reckert, aqui conosco, diretor-presidente da FUNPRESP, e o nosso diretor de Assuntos Previdenciários da DEM, Marcelo Arruda. Muito obrigada pela participação de vocês e as portas do podcast estão sempre abertas. Ok, Vitória, eu que agradeço ao nosso diretor de comunicação pela colaboração na produção desse podcast. Peço também que a gente tente disponibilizar essa nossa entrevista através de vídeo, e eu quero me comprometer com os colegas aqui que nós vamos ter mais FUNPRESP em breve, através de lives, né, para que a gente possa tentar trazer maiores esclarecimentos. Reiterando, nosso papel aqui não é induzir ninguém a fazer nada, mas fornecer informações que sejam suficientes para esclarecer suas dúvidas e a tomada de uma decisão consciente. Cristiano, muito obrigado aí pela sua parceria e vamos continuar trabalhando para esclarecer os colegas. Exato. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Vitória. Parabéns ao Sind Receita por essa importante prestação de serviços aí para os servidores públicos. Obrigado. Obrigado. Esse foi o podcast do Sind Receita, uma iniciativa da Diretoria Executiva Nacional por meio da Diretoria de Comunicação. Eu agradeço a audiência de todos vocês e a gente se vê em breve. Até lá!